Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um 61 Podcast, o podcast da capital, episódio de número 39. Hoje estamos aqui com um profeta, um homem de Deus, meu bispo do coração. Já ele vai falar com vocês. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar a Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drinks, Steak Bull Churrascaria, Doces da Chefe e Organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado a todos. Agora vamos falar a melhor parte e conversar com o nosso convidado de hoje. Fundador do Ministério Sara Nossa Terra. É físico, graduado pela Universidade Federal de Goiás. Também formou-se em Medicina Natural, Teologia e Filosofia. Casado há 38 anos com Maria Lúcia Rodovalho, é pai de 3 filhos maravilhosos e avô coruja de 4 netos. Lindos e saudáveis. Escreveu mais de 70 livros sobre como vencer heranças do nosso antepassado que nos impede de prosperar da vida. Gestão para sucesso pessoal e empresarial, além de obras focadas na relação entre ciência e fé. Cantor, compositor, apresenta diariamente pela TV Gênesis o programa Vida com Esperança. Seja bem-vindo, meu querido bispo do coração, bispo Robson Rodovalho. Obrigado, meu querido. Obrigado. Grande prazer, grande alegria estar aqui no seu podcast. O podcast do DF, né? É diferenciado. E uma alegria, faz tempo que nós estamos tentando marcar esse encontro, essa agenda, e hoje deu certo. Então, uma grande alegria estar aqui com você, podendo compartilhar a nossa história e a visão do mundo, da vida, né, Rona? Graças a Deus, bispo. Obrigado por o senhor ter atendido. Sei que a agenda do senhor é bem cheia, muitos compromissos, e abriu esse espaço aqui para esse admirador seu. Filho é admirador. Obrigado. Bispo, quem são seus pais? Rona, meu pai chamava-se Camilo Rodovalho Neto, minha mãe é Albertina Lemos Rodovalho. Meu pai é de Catalão, oriundo de Catalão. Terra de gente brava? E a família, essa família, a família dele mesmo. E, de Catalão, e minha mãe de Anápolis. Na verdade, o meu pai da minha mãe, eles eram portugueses, da Ilha da Madeira, e vieram para Minas, para Lavras. E compraram as terras em Lavras, depois venderam as fazendas de Minas e compraram muitas terras em Goiás, ali próximo aqui a Anápolis. Então meu pai se encontrou com a minha mãe, meu pai era um comerciante na época, mas se encontraram, se gostaram, se casaram. Meu pai tornou-se um fazendeiro, cultivava plantios, depois gado e tal, e aí nasceram 5 filhos, eu sou o segundo. O senhor é o segundo dos 5 filhos. Sim. Quantos homens e quantas mulheres? São 2 homens, eu e meu irmão, e 3 mulheres. Todos são evangélicos? Acho que menos meu irmão, que é cristão, mas optou pela fé católica. Católica. Não evangélica. Bispo, vocês nasceram na fazenda, lá na roça? Nascemos em Anápolis, mas fomos criados na roça, fomos criados na fazenda. Lá em Catalão? Não, em Anápolis. Meu pai chegou a ser prefeito da cidadezinha próxima aqui, lá de Anápolis, chamada Rio Verde. Conheço. Você conhece Rio Verde? Conheço. Olha que fiz vestibular lá. Mesmo? Foi. Então, meu pai foi prefeito lá e a minha mãe foi diretora. Ela sempre foi professora, depois diretora da escola. Minha mãe foi uma pedagoga natas, né? Quando não tinha nenhum recurso público, no sentido de ter orientação de qualquer secretaria de educação, minha mãe juntava a meninada das fazendas todas e dava alfabetização, dava os cursos, tal. Minha mãe era uma grande educadora. E o senhor chegou a pegar no cabo da enxada? Muitas vezes minha mão estourou. Eu sei o que é você ficar sem fechar a mão de tanto calo e tudo estourado. Meu pai me criou no seguinte conceito: homem tem que ralar, homem tem que trabalhar e trabalhar duro. Então, logo depois que eu fiz 8, 10 anos, ele me treinou para vender.
Aí então ele me treinou para vender manteiga na feira, trazia manteiga da fazenda para a cidade, laranjas, jabuticabas, tinha muito jabuticaba. Então eu sempre fui um vendedor, né, comunicando ali com o pessoal, levando e entregando. Quantos anos, bispo? 8, 9, 10 no máximo. Depois de 10 anos eu queria plantar, porque o dinheiro que eu ganhava era pouco, vendendo não era muito, né? Então eu ganhava pouquinho. E aí eu comecei a fazer conta, aprendi a fazer matemática, aritmética, que se falava na época. E aí eu descobri, se eu plantar uma quarta, eu vou colher tantas sacas. Se vende tantas sacas por X, eu vou ter um dinheirão. E aí eu fui crescendo ali, né? E fui cada vez mais ampliando a minha parte que eu plantava e eu mesmo cuidava. E no início eu não tinha ninguém para me ajudar, e meu pai não aliviava mesmo, era matraca. E ele fez a meia com o senhor, bispo? Era na meia? Não. Terra... Não, ele deu. Não, olha, você paga as despesas e o que você tirar é teu. E foi um episódio muito interessante, porque no primeiro ano eu aprendi, no segundo, no terceiro ano, para o quarto, eu já tinha me convertido, mas continuava a plantar. E havia muita maldição na fazenda do meu pai. E meu pai perdeu muito fazendo plantios. Plantios de feijão, de arroz, de soja. Não tinha tecnologia na época, tinha muito pouca informação. Não tinha seguro safra, né? Safra seguro. Não existia isso. E aí eu me lembro que um ano, já era cristão, eu ungia meus pedacinhos de terra. E o meu pedaço de terra chegou a dar. Eu plantei o mesmo, foi feijão. Eu sei que eu colhi, no meu pedaço de terra, eu colhi 30 por 1. Meu pai colheu 6 por 1. Que isso? Então meu pai quebrou. 6 por 1 não paga o custo naquele ano. E aí eu doei todo o meu dinheiro, eu já era cristão, e falei para ele, isso aqui, pai, é oração. Eu usei o mesmo adubo, tinha na época uns adubozinhos fracos, mas usei exatamente a mesma tecnologia, a mesma informação. Só que e uma terra que não tinha diferença, não era uma terra melhor. Só que eu colhi 30 por 1, e ele colheu 6 por 1. Bênção de Deus. Ele viu isso e respeitou. E ali eu doei. Naquele ano eu transferi para meu pai a minha colheita. Mas fiquei feliz porque um filho de 14, 15 anos de idade, 16, tudo que quer ver é o pai bem, né? Um pai em paz. Bispo, o que motivava o senhor? Por que o senhor queria ter dinheiro? Meu pai tinha, engraçado, meu pai tinha tido muito recurso, 4 caminhonetes em casa. Ele quando acertava a mão, ele acertava. Mas também quando ele errava, ele errava. E errou tanto num ano que perdeu a fazenda e perdeu tudo. E quando ganhava muito, pensava no futuro? Vou poupar, vou guardar? Comprava gado, investia em outro projeto, mas nem sempre dava certo. E eu antes de me converter, eu era muito dinheirista. Eu pensava em ter dinheiro para comprar meu carro quando eu pudesse, fazer minha faculdade, né? Eu só estudei em escola sem pública. Pedir para o pai, para a mãe? Sem pedir. Meu desejo era a minha independência. Já estava dentro de mim, porque meu pai colocou essa semente no meu coração, né? Ele não dependeu do pai dele, saiu de casa com 14 anos, se virando, trabalhando como boiadeiro, depois como gerente de roças, né, de fazendas, e depois como vendedor nas lojas pernambucanas. Né, meu pai foi expert nesse tipo de coisa. Então eu queria ter esse orgulho de contar isso, e por isso que eu queria dinheiro. Quando eu me converti num trauma horroroso, uma coisa, né, muito, muito sobrenatural, aí mudaram meus valores, meus conceitos. O trauma foi aquele acidente com a espingarda? Começou... Que eu já ouvi mais ou menos essa história. Começou... Na verdade, Ronan, a minha família, minha mãe, tinha uma fé espírita. Meu avô, pai dela, era kardecista e me iniciou no kardecismo. Então, os primeiros programas evangélicos que eu programas religiosos que eu assisti foi em centro espírita. Eu comecei na linha branca no espiritismo kardecista. Meu pai era da fé católica, que não era nada.
que no caso dele não era, não ia. E a mãe do senhor tinha vindo do kardecismo, da mãe dela? Do pai dela. Do pai dela. Que o meu avô materno foi o grande incentivador do espiritismo kardecista, tanto em Minas quanto em Goiás. Sim. E ele patrocinou muitos centros espíritas, ele era muito, muito, muito rico, tinha muitas coisas, pai da minha mãe. Tanto que no início ele vendeu a primeira fazenda, primeira parte das terras, para meu pai, que começou com a fazenda menorzinha, discreta, 70 alqueires goianos, e ali meu pai meio que desenvolveu a vida dele, financeiramente falando. Então, minha mãe queria muito fazer trabalho, só que começamos no espiritismo kardecista, mas a vida foi apertando, não tinha resposta, aí descia um degrau, ia para o candomblé, buscar a resposta. Não tinha respostas, aí então ia para Umbanda. Primeiro Umbanda branca, depois Umbanda negra. Então foi descendo até conviver com tudo. Tudo que você puder. Meu pai chegou ao ponto de ter 700 espíritas na fazenda. Só que ele não acreditava nisso. Mas os efeitos, os fenômenos físicos, fenômenos científicos que a gente via, os fenômenos espiritualizados, era tocha de fogo passando, era enxada se movendo no chão da garagem sem ninguém tocar. Tinha muitos fenômenos estranhos, sem falar o endemoniamento de vários dos próprios funcionários. Como físico, o senhor explica como esses fenômenos, bispo? Como um demônio, como um espírito arrasta, tem condições de arrastar alguma coisa? Sim, não, eu hoje, como físico e teólogo, depois de toda a minha vida construída e muitos anos na busca da conciliação dos fenômenos científicos com a percepção espiritualizada, eu consegui fazer uma interligação perfeita para mim. O mundo material, Ronan, ele é completamente sujeito ao mundo espiritual. O mundo espiritual é uma energia. Tudo nesse mundo é energia. Até a matéria é energia. A ciência conseguiu fazer esse link aí no começo do século passado, né, do século XX, em que a energia não era apenas as formas fluidas de energia acústica, energia térmica, energia cinética, que são energias de movimento. Mas a própria matéria, ela é um perfil de energia. E quem trouxe isso matematicamente, sem nenhuma dúvida, foi o Einstein, com a equação dele, energia igual massa vezes velocidade da luz, né, ao quadrado. Então, isso, depois desse advento de Einstein, quer dizer, está explicado. Então, há uma correlação muito intrínseca entre a energia e a matéria. E o mundo espiritual é fonte de energia. Tanto que hoje, eu não estou falando biblicamente, não, esquece. Eu não estou aqui. Estou perguntando como físico. Sim, só como físico. Hoje, Harvard tem mais de 50 pesquisas, todas as 50 pesquisas comprovadas, apontando o poder da energia, da fonte de energia espiritual, para, por exemplo, cura física, para transformação de ambientes. Então, eu tenho uma lista das pesquisas das científicas de Harvard muito interessante que sai. Hoje é Ribeirão Preto, a Universidade da USP de Ribeirão Preto tem várias pesquisas com duplo cego, randomizadas, né, com um universo de 300 ou 200 pacientes. Desses 200 pacientes, 100 recebem a oração, 100 não recebem a oração. Os 100 que recebem a oração divide-se em classes. Vamos dizer, 30 deles recebem a oração física com toque, 30 recebem a oração de proximidade e 30 ou 33 recebem a oração à distância, bem distância, 200, 300 quilômetros de familiares. E aí tem uma graduação dos efeitos dos efeitos nos seus próprios corpos, efeitos físicos benéficos. Então, o índice de recuperação é gigantesco, tanto que mudou a mente dos médicos. Por isso que os hospitais hoje dizem toda oração é bem-vinda, né? Eles abrem as UTIs para nós orarmos, para os pastores orarmos, para os bispos orarmos, porque hoje isso é uma constatação científica. Estou falando do ponto de vista do corpo humano, mas o efeito espiritual
sobre a matéria. Agora, por exemplo, há alguns anos atrás, nós estamos com os desenvolvimentos dos projetos chamados exoesqueletos. O que é o exoesqueleto? É mover o mouse com a mente, né? É mover uma mão que uma pessoa paraplégica e até um tetraplégico movimenta sua mão, ele pega um copo, um garfo, né? Ele começa a movimentar as pernas. Por quê? Por impulsos cerebrais. O que é a oração? A oração é a maior fonte de irrigação no cérebro para gerar sinapses e impulsos, que são ondas né, cerebrais. E isso é muito sutil, é imperceptível materialmente falando, mas tem um efeito hoje completamente científico. Então, eu meio que vi esses fenômenos científicos, esses fenômenos espirituais acontecendo, sem entender o lado científico, mas é inquestionável quando você vê um fenômeno desse, porque ninguém te contou, você está olhando, você está vendo, você está tocando nisso. Diferente, né, de uma pressuposição. Então eu passei uma parte da minha vida em contato com esses fenômenos espiritualizados do espiritismo. Depois me converti e vi outros fenômenos sendo manifestos debaixo do poder de Deus, pela palavra de Deus. E quando me tornei físico, e quando eu comecei a estudar, já no curso de graduação da física, eu comecei a correlacionar os efeitos espirituais que eu via, convivia, com as propostas científicas daqueles fenômenos. E aí eu disse, gente, isso é uma linguagem diferentes para o mesmo fenômeno. São olhares diferentes. A ciência olha o fenômeno do ponto de vista do fenômeno científico e da matemática, enquanto a espiritualização, qualquer que seja, os olha do ponto de vista da espiritualidade. Anjos, demônios, operação do mundo espiritual, que é operação no sentido de interrelacionamento com os homens. Podemos dizer então que aquela casa que a Susana von Richthofen assassinou os pais tem uma energia ali que vai estar ali para sempre. Tem uma energia ali e não é uma energia boa, porque tudo que aconteceu ali foi muito triste. E vai ficar ali para sempre. E um equívoco que as pessoas fazem, Ronald, é pensar que as casas, os apartamentos, os ambientes físicos, os sítios, as fazendas, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, amigão. Tem tudo a ver, sim, porque poderes espirituais, eles têm capacidade de movimentar a matéria, para o bem e para o mal. Então, eu sempre digo, antes de você entrar num ambiente físico, faz uma oração. Chama alguém que sabe fazer uma libertação, uma limpeza espiritual. Você não sabe qual a herança disso. Quem viveu ali, quais foram as heranças espirituais herdadas. As oferendas. Demônios gostam de lugares. Jesus, quando expulsa os demônios e deixa-os ir para os porcos, os demônios eram daquela região. Eles só ficavam lá. Tanto que eles foram para os porcos, pediram para não sair daquele lugar. Então, demônios se aclimatam a lugares físicos. Incrível isso, né? Meio, assim, muito sutil isso. Mas é verdade, e é constatado, inclusive na Bíblia. E para quem tem experiência, eu vivi isso muito nas fazendas do meu pai, mas eu vi com meus olhos, não tem. Por isso eu me converti com tanta veemência, porque eu toquei, peguei, vi, ninguém me contou. E o seu pai, o que achava desses eventos que acontecia lá? Meu pai era durão, meu pai acreditava na bala, no 38. Ele andava com 2 na caminhonete e 1 na cintura. Então, catalão, o que você espera de lá, né? A minha família era Sampaio e Rodovalho, as 2 famílias mais encrenqueiras e mais violentas, né, de lá. Então, meu pai acreditava muito no poder da bala. Quando ele começou a conviver, parece que a mão de Deus estava na minha vida, né? Eu tinha 9, 10 anos e eu vi o primeiro endemoniamento de um trabalhador, um peão da fazenda, que era vaqueiro. Num sábado de manhã, ele demoniou. Eu não sabia, não tinha a menor ideia, eu não conhecia a Bíblia, ninguém conhecia nada. Só vimos um rapaz gritando como um macaco longe e dando assim, saltava 5 metros, pegava na galha de uma árvore e rodava exatamente como um macaco, um símio. Eu olhava aquilo e falei, gente, que cai. Aí eu sabia que aquilo não era bom, era do mal. Avisei minha mãe. Meu pai não estava. Meu pai foi na fazenda, 20 e poucos quilômetros de distância.
comprar algumas coisas, trazer algumas peças para o trator. E eu vi, ele batia no peito e gritava, sinais de endemoniamento mesmo. De repente, esses caras voltam e entram dentro da casa. Ele estava a uns 500 metros de distância, depois ele foi chegando. E aí ele começou a correr atrás da minha mãe conosco, com as crianças. Minha mãe trancou no quarto e veio um ou dois outros, um caseiro e um outro peão, para tentar segurar ele com a faca muito. Meu Deus. Ele com a faca muito, muito, muito violento. E ele estava bêbado e estava endemoniado. E aí, eu não sei, eu fiquei dentro do quarto e não vi o que aconteceu. Eu sei que meu pai chegou, providencialmente, e já chegou com a polícia, parece que alguém avisou meu pai, não sei como. Ele já chegou com os policiais, cercaram ele, 6, 7 homens, tomaram a faca e o algemaram. E 2 dias depois ele voltou a si e pediu desculpa, pediu perdão. Era outra pessoa. Claro que ele estava com uma outra personalidade, ele estava incorporado. E aí, bispo, o senhor se converteu muito jovem, né? Mas bom, o bispo Rodovalho chegou aí numa boate, nossa, chegou aí num barzinho, Ô, Ronan, bebia. Jesus me tirou cedo, mas ó, você vai entender por quê. Eu sei que o senhor também andava armado. Meu Deus, não. Só o Senhor, só o sangue de Jesus. Nessa fase, meu pai... Então, eu tinha 9 anos quando aconteceu o caso desse rapaz endemoniado. Mas eu ia no Centro Espírita com a minha mãe. Isso foi na fazenda, a gente morava na cidade. Férias todinha na fazenda, 4 meses por ano na fazenda trabalhando, ou na lida com gado ou plantando. E aí eu me lembro que um ano meu pai viajou e me deixou na fazenda para que eu pudesse fazer o que eu fazia sempre, cuidar, plantar. Uhum. Eu tinha um pouco de juízo. Mas, um pouquinho antes, minha mãe me chamou para ir num centro espírita, porque meu pai estava no auge do problema financeiro. Quase perdendo a fazenda, o plantio não deu nada. Por 4 anos seguidos, a safra se perdeu. E os vizinhos, tinha safra? Os vizinhos andavam muito bem. Tem até uma experiência de um vizinho nosso, eu vou contar daqui um pouco, que mexeu muito com a minha cabeça. Mas aí minha mãe falou, vamos lá, e naquela época meu pai ainda tinha dinheiro, eu me lembro dela pegar um bolo de dinheiro assim, alimentos, levou lá, eu sentei com ela no centro. O centro espírita sujo, num bairro de Anápolis, naquela época, Maracanã, alguma coisa assim, bem humilde e tal. E estava lá acontecendo a sessão, e de repente entrou um bêbado. E o bêbado vai para o lado do pai de santo, e eu sentado meio que no último banco com a minha mãe. Eu já tinha nessa época 12 anos. Aí o bêbado vai e pega o altar do pai de santo, o pai de santo muito também bêbado, porque ele tinha bebido inclusive sangue de galinha, que eu tinha visto, eu estava vendo isso aí tudo, e pelo menos uma garrafa ou 2 de aguardente, de cachaça. Então eu não sabia quem era mais bêbado que o outro. Eu sei que o bêbado chegou, pegou o altar, jogou tudo no chão e olhou para nós e falou, gente, Deus não está nesse lugar aqui não, vocês estão tudo idiota. Deus não está aqui não, vocês estão vendo que é o cão que está aqui não? E tinha uma igreja presbiteriana um pouquinho para frente na mesma rua, de outro lado da rua. Estava o centro de cá e a igreja presbiteriana recém-construída, presbiteriana renovada. Aí o bêbado vira e fala, Deus está naquela igreja lá, eu estou desviado, mas pode acreditar, Deus está de lá. Nossa, aquilo entrou em mim como um flash. E o bêbado abraça com o pai de santo, os dois caem. Eu peguei minha mãe e falei, vamos embora, mãe, vai embora que esse negócio aqui, isso aqui está muito esquisito. E nunca mais voltei. Fiz um pacto comigo, nunca mais eu volto. Nem perguntei minha mãe o que ela achou, pronto, acabou. Daí... Meu pai, passa-se como que 1 ano, 2 anos, meu pai planta soja. O vizinho, nós tínhamos um vizinho, o seu Agostinho, que também, tudo que meu pai plantava, ele plantava. A terra dele era pequenininha. Meu pai emprestava os tratores e tal. E aí, uma madrugada, aquele barulhão, eu me acordei, todo mundo indo para a lavoura. Eu entrei num caminhão com o pessoal que estava indo, meu pai foi na caminhonete. E... chegando lá, tinha
parecia que tinha um barulho como se fosse turbinas de aviões. Estava nascendo o sol, era 5 e pouco, e tinha o campo do plantio verde, estava negro, isso com aquele barulho escuro. Não dava para entender, perceber o que era. Quando chegamos perto, era uma nuvem de gafanhoto que cortou toda a fazenda do meu pai. Bom, lá pelo meio-dia, não tinha quase mais nada. Milhares de gafanhotos. Meu pai desesperou. Um fenômeno foi que, do lado de lá, da cerca, era a fazenda do seu Agostinho. E havia um serão, não sei se você sabe o que é isso. Quando você planta aqui, você capina, para ficar na terra nua. Pelo menos 10, 15 metros de um lado e 10, 15 metros do outro, para não pular fogo, praga, coisas assim. O que aconteceu? Esses gafanhotos que cortaram a fazenda do meu pai, quando eles chegavam na cerca, eles morriam. Eles não atravessaram, nenhum atravessou para o seu Agostinho. Não, eu fiquei doido com aquilo, eu não acreditava, eu fiquei chocado com o fenômeno. Acho que a minha cabeça foi sempre muito investigativa. E aí eu fui para lá, fiquei ali olhando, pegando aqueles bichos, aí eu perguntei, o que é isso? Aí, depois de um dia, eu contei para minha mãe, e a minha mãe, Rodovalho, falou para o meu pai, tem que ver o que é isso. Meu pai falou, o seu Agostinho tem uma reza que nós não temos. Esse homem tem uma reza brava, claro que... A minha mãe falou, então nós temos que aprender essa reza. Foi a primeira vez que eu ouvi do evangelho. Foi com um bêbado, Deus está na igreja evangélica. E depois, domingo, o seu Agostinho está lá na nossa casa, na fazenda do meu pai, que era muito maior do que a dele. Pequena, mas maior. Bispo, tem uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas. Quando o Espírito Santo toca em você, você está estragado para o mundo. Então, olha o bêbado aí. Bêbado, pregando dentro de um certo espírito, e estava lá falando, Deus não está aqui, ele está ali do outro lado. Pois é, exatamente. Muita gente nas boates, muita gente nas baladas fazendo isso, né? Sim. Você que está nos acompanhando aí, quem sabe, né? Volta para casa do pai, ele está te esperando. Você está escutando isso aqui, não é à toa, né, Ronaldo? Com certeza. Deixa eu dar minha pregadinha aqui, Ronaldo, deixa eu tirar uma casquinha. Bom, o que aconteceu? Domingo estava o seu Agostinho. Levou uma Bíblia, ele, a esposa e mais uma senhora. Uma Bíblia vermelha, capa vermelha, de cabeça para baixo. Ele não sabia ler, cantou o hino, foi na cruz, até também não conhecia música evangélica, nunca tinha ouvido, nunca conheci Bíblia, nunca tinha visto uma Bíblia, nunca tinha escutado uma canção, não sabia nem o que era igreja evangélica. Eu, naquela época, já não ia em igreja católica e não sabia que existia esse negócio de evangélico. Protestante, um mundo completamente alheio à minha vida, à minha existência. E o seu Agostinho era crente? O seu Agostinho era assembleiano, roxo. Ei. Esse homem prega para o meu pai chora. Não converteu. Ele cantou, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Nossa, eu lembro do meu pai chorando, a lágrima rolava nele, minha mãe, e eu lá sem entender nada, só tentando discernir aquilo. Minha mãe, ele fala, Dona Bertina, lê para mim, eu não sei ler. E aí a minha mãe falou, lê aonde? Ele falou, abre aí no meio, que deve aparecer no livro de Salmos. Minha mãe abriu, ela falou, pega o 91. Minha mãe abriu e leu o Salmo 91. Né? Bem-aventurado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente Deus. O Evangelho entrou como uma flecha, pelo menos na minha vida. Aquilo me gravou muito. Aí eu comecei a pesquisar o que é Bíblia. Eu falei uma vez, perguntei à minha mãe, o que é uma Bíblia, mãe? Cala a boca, menina. Bíblia é um livro que está escrito, 1000 passará, 2000 não chegará. Eu falei, 2000 não chegará? O que é isso? Quando você tiver 2000, chegar o ano 2000, eu vou ter 40 e tantos anos. Para, mãe, que história é essa? Pois é, está na Bíblia. Então, essa é a profecia de Nostradamus. Mas você precisa ver que ninguém... Minha mãe e meu pai não entendiam nada do ponto de vista da Bíblia e da espiritualidade. Bom, passa o tempo, né? Nada acontece, não vamos para nenhuma igreja, tal. Parece que tinha uma senhora que começou a orar por mim, não sei porquê.
uma mulher de muita oração. Não sei porque alguém deu meu nome para ela. Acho que foi uma ex-professora minha. Foi a filha dela, hein, bispo? Hã? Foi a filha dela. Pode ser, pode ter sido. Ora pelo aquele rapaz. Pode ter sido. Na época eu já estava. Aí eu comecei a andar, cabelão grande, bebida, muita bebida, droga, né, arma. Né? Meu pai começou a se enrolar com as questões financeiras, gente esquisita indo em casa, e eu meti logo um revólver. Rio Verde? Hã? Não, aqui em Anápolis. Ouro Verde. Ouro Verde. Ouro Verde e Anápolis, 2 lugares. Aí eu já treinei tiro e comecei a andar armado. Falei, se alguém tocar no meu pai, é a última coisa que esse cara vai fazer. Menino doido, né? E os irmãos do senhor, o mais velho? Mais novo. Não, não, inocente, completamente diferente da minha. Eu era muito irado. E aí, o senhor era a ovelha negra. Totalmente. E pelo endemoniamento, porque eu fui muito com a minha mãe, sem perceber, eu acabei ficando endemoniado. Então eu batia a cabeça, eu piscava muito. Né? Eu tinha uma ira dentro de mim, que eu voava. Eu era magrinho, mas eu era violento ao extremo. Teve uma época, Ronan, que todas as semanas eu chegava ensanguentado em casa. Todas as semanas eu partia para cima das pessoas, dos meninos que me batiam, e eu não tinha esse negócio. Podia me bater, tirar. Minhas irmãs ficavam enlouquecidas comigo, ninguém sabia o que fazer comigo. Minhas tias, eu era quem vai ser esse Robson? Quem vai ser o Robson? E então, na escola? Só violência. Mas eu era muito bom aluno. Na escola eu não drogava e não bebia. Chegava para a escola e tirava boas notas, cabeção. Mas fora era o horror. Era o horror. E me lembro de uma vez que eu bebi uma garrafa de 51 inteirinha. Toda, assim, no bico. Uma noite, quase morri. Também não tive nenhuma... Mas cheguei um bagaço. E eu estava com muita ânsia. Aí, nesse período, né, meu pai precisou de mim, economicamente falando. Aí eu ficava na fazenda, tentava ajudar e tal. Foi aí que meu pai tinha uma espingarda e ele me falou, olha, eu vou receber um dinheiro em Belo Horizonte. Uma pessoa comprou um gado dele, não pagou e fugiu. Aí ele foi atrás trazer o gado de volta. E eu fiquei lá, já com 14 anos, e fui mexer na espingarda. Eu tinha vindo com meu pai umas 2 semanas atrás, da cidade de Anápolis. Choveu muito, eu levei cartuchos, os cartuchos molharam e incharam. E eu botei um cartucho na espingarda, estava com um garoto atrás de mim, e o caseiro dele lá, o caseiro, que era o senhor Antônio, morava numa casa, pai do garoto que estava nas minhas costas. Ele entra, toma um café, entra. Quando ele põe o pé na porta, no umbral da porta da varanda, a minha espingarda explode e a bala pega nele, na virilha, corta a veia aorta. 40 minutos depois ele estava morrendo na minha mão. Eu tive tempo apenas de pedir perdão para ele, falar, me perdoa, o senhor sabe que eu não fiz isso porque eu quis, o senhor me perdoa. E ele me abraçou e falou, fica em paz, meu filho. E morreu. E o Nossa, filho? O filho ficou doido. O filho ficou doido, e todo mundo ficou, né? E eu fiquei, por incrível que pareça, eu tive calma, domínio naquela hora, e todo ensanguentado do sangue dele. Ele faleceu na minha mão. Aí um vizinho veio com um jipe e me pegou, vizinho longe, de uma fazenda próxima, 1 hora ou 2 horas depois, e me levou para Anápolis, lá para minha mãe. E aí foi E a criança ficou com... Aí a família, né, tiraram o corpo, já levaram pro... Tinha esposa? Né? Sim, toda a família. Já levaram o corpo dele para Ouro Verde, que era perto, ali até para um hospital, ver se podia fazer alguma coisa, já tinha falecido. E aí prepararam o corpo e houve um funeral. E meu pai voltou daquela... Meu tio foi buscar meu pai. Meu tio pegou um carro, o irmão dele foi buscar meu pai. E aí foi a noite mais escura. Isso aconteceu 1 mês depois que a minha irmã teve um acidente de carro vindo de Goiânia para Anápolis. Ela foi fazer matrícula da universidade com um grupo de jovens num carro do Dr. Fanstone, dono do hospital evangélico e da Universidade Evangélica de Anápolis, Couto Magalhães.
E aí bateu o carro e morreu uma garota. Minha irmã ficou em coma profunda. Não sei quantos dias, eu perdi essa conta, 30, não sei quanto. A minha biografia, eu consultei minha mãe, minha irmã, e pôs o número exato. Sei que ela ficou nesse coma. Um mês depois acontece isso comigo. Então foi uma sequência de desgraças horrorosas. E isso me tirou todo o chão, e eu cheguei à conclusão que Deus não existia, porque eu invoquei os guias quando o seu Antônio estava na minha mão, eu invoquei os santos católicos, eu fiz tudo que eu podia e nada respondeu. Eu falei, não, fazer o quê? A vida... meu pai sempre me criou com muita resiliência e com muita força. Quando não dá, fazer o quê? Se assim a vida, assim será. E aí eu mergulhei no submundo. Aí eu fui para o fundo do poço. Me chamaram para ir num acampamento de jovens. Minha irmã se recuperou, aí ela era amiga das meninas do colégio, que eram evangélicas, da igreja presbiteriana. E aí começou. Por coincidência, mudamos para uma casa que a vizinha mais próxima era presbiteriana. E uma mulher de muita oração, que evangelizou minha mãe. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Todas duas chamadas Albertina. Dona Albertina, vamos para a igreja. Tina, vamos para a igreja. Minha mãe, assim, tonta de tanta pancada, né? Completamente desestabilizada. Aí meu pai também afundou. Aí afundou a família inteira. Bom. Acabou a fazenda? Acabou a fazenda. O banco, meu pai acabou entregando a fazenda para pagar a dívida do banco. Pagou o que tinha, não devia nada, mas também não tinha nada. Foram morar de aluguel nessa casa? Fomos morar de aluguel nessa casa, exatamente. Aí ele vendia, chapéus panamás nas feiras de agropecuárias. Fez isso em diversas cidades. Um amigo dele tinha uma fábrica e ele vendia. Meu pai era bom vendedor, então ele vendia muito. Vem aqui para Brasília, Barretos, Ribeirão Preto, Goiânia. E meu pai ficava, né? E assim ele meio que conseguiu sustentar um pouco a família. E minha mãe, professora primária, ganhando o salário de uma professora primária. E aí eu já tinha, nessa época eu já era adolescente, época que a gente mais precisava de ajuda, né? E aí armas e livros de demônios, de pactos, e meu pai tentando encontrar uma saída e só afundando no espiritismo, mas não sem crer. Mas ia. Falavam para ele fazer pacto, ele fez. E aí foi ruim, foi a noite mais escura da vida. Bom, eu fui para esse acampamento, tornei amigo dos irmãos das meninas, que eram amigas da minha irmã, filhos de um pastor presbiteriano. E aí me convidaram, vai para o acampamento. Eu fui. Nesse acampamento, não tinha nada para perder, não tinha o que fazer, já em Anápolis, né? Aí eu fui para o acampamento. Nesse acampamento prega um pastor presbiteriano que tinha sido revolucionário. Ele vendia armas para a Revolução de 64. E o reverendo Vadislau, ele pregou, fez o apelo no sábado. Eu continuei muito alheio, muito bloqueado, muito distante, tal, frio. Aí eu fui na frente, ele falou assim, quem quer dar uma chance para Deus? Eu falei, eu não tenho nada para perder. Era uma noite de sábado, era na fogueira. Aqui, pertinho. Era tipo uma revisão de vida. É uma revisão de vida, foi, só que era um acampamento, um final de semana. Aqui pertinho, aqui em Pirinópolis, ali no acampamento é o Rancho, que até hoje existe e está lá, né, fazendo eventos. A igreja presbiteriana está fazendo sempre faz um trabalho muito bom com os jovens. Aí eu fui, todo mundo, fui eu e uma menina espírita, nós dois, só Margarida, eu e ela. Os outros já eram protestantes, achavam que não precisavam. Ela recebeu a oração, ele não tocou em mim, nada, só fez uma oração. Acabou o culto, todo mundo subiu. E eu não senti vontade de subir, eu fiquei sozinho naquilo lá. Fiquei assim, pensando na vida, tal, passou o tempo, a fogueirinha. E de repente eu levantei o olho e parece que eu comecei a orar, sem eu entender o que eu estava falando, com quem eu estava falando. Ronan, eu lembro pouca coisa. O que eu lembro é que de repente parece que o céu abriu. E veio um flash de luz. E aquele troço entrou dentro de mim, assim. E eu fiquei numa experiência transcendente. Não é? Aquela epifania
foi tão forte que eu fiquei a noite inteira em êxtase, chorando. Não dormi minuto nenhum. E eu ouvia uma pessoa ler para mim Mateus. E o texto era dos capítulos 24 a 26 de Mateus, versículo por versículo. Ninguém precisou dizer nada para mim, eu sabia que era Jesus. Estava lá, visível. Parece que era físico, para mim era físico. Parece que, mas não era porque não tinha, mas para mim era um feixe de luz muito grande. Eu fiquei dentro daquele feixe de luz. E ali eu chorava. Quando foi 6 horas da manhã, eu vi o sol nascer, aí eu falei, nossa, eu estou aqui, onde que eu estou? Aí que eu vi os gravetos da fogueira que tinha acabado, areia, fui no riacho frio para Dedéu, joguei água no rosto, estou aqui a noite inteira. Aí eu meio que surtei, sabe? O que aconteceu comigo? Eu tive um sonho. Aí eu continuei lá, não quis sair, não quis fazer nada, fiquei quietinho. Quando foi 8 horas da manhã, veio um amigo e falou, você não dormiu? Onde você está? Você ficou doido? Eu falei, não, eu fiquei aqui, não sei. O que aconteceu com você? Você está diferente? Eu falei, eu vi Jesus. O quê? Agora você ficou louco mesmo, você já era doido. Nós já sabíamos que você era doido, agora você pirou. Piorou. Agora acabou. Não, eu vi Jesus. Aí me levaram para os líderes, para o Fred Sanches e para o Abraão Soares de Almeida, que eu tive com eles sábado agora. A igreja, a Mocidade para Cristo, me homenageou como um dos raízes, pioneiros e raízes, líderes, né, do Brasil, da MPC. Estive lá com o Abraão. E o Abraão já pregou aqui na nossa celebração também. Trouxe ele. Aí, depois ele tornou pastor da presbiteriana. Aí eles olharam assim, o que aconteceu com você? Eu falei, eu vi Jesus. Você ficou louco? Eu vi Jesus. Até no dia anterior, eu era o cão chupando manga. Assim, resistente, crítico, ácido. De repente, eu passo a ser, assim, suave, meigo, tranquilo. Aquele ódio, aquela raiva sumiu, meu olhar. Só queria ler a Bíblia. Ronan, a única coisa que eu queria na vida era ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia 24 horas por dia. Eu lia a Bíblia. Parece que quando eu lia a Bíblia entrava um oceano dentro de mim. Eu entrava em êxtases lendo a Bíblia. Aí eu entrei dentro do meu quarto, só lia a Bíblia. Aí minha mãe falou, o Robson ficou doido. Procurou o pastor, esses líderes. Na época não eram pastores, mas... O que vocês estão fazendo com o meu filho? Meu filho ficou doido. Não ficou não. Isso é conversão, dona Tina. Ele se converteu. Ah, tá. Calma que isso tudo vai ajustar. No final vai dar certo. Tá bom. Passa-se alguns meses, eu não tinha muita informação, só eu me converti. Os meus amigos presbiterianos não eram convertidos. Então eles saíam e aprontavam. Bom, eu também saí e fui tentar aprontar. Só que a minha aprontação era aprontação para valer, né? A deles não. A deles era uma festinha. A minha, meu irmão, a turma lá era uma casa cheia de droga e de sexo a noite inteira rolando. Fui lá encontrar meus amigos, que eu tinha, minha galera. O Délpio, né? Maurício, irmão dele, galera com quem eu andava. Se você falar esses nomes em Anápolis, eles tremem. Bom, o que acontece? O Délpio era um menino que cheirou duas fazendas do pai dele em cocaína. Fazenda milionária. Cheirou, queimou tudo, acabou com tudo. Depois ele se converte comigo. Lá na frente, não foi bem comigo, mas ele viu meu testemunho e se converteu com a Ana Maria Brasil e Paulo Brasil, que eram pastores renovados na cidade. E aí ele veio me ajudar, a gente ficando... E era da comunidade aqui em Brasília, ficou comigo aqui vários anos aqui no DF. Não sei como é que está o Delphi hoje, eu não tenho, perdi o contato com ele. Bom, aí eu voltei, fui para essa festa, fiquei lá com as garotas, só que eu não consegui fazer nada. Eu voltei para o inferno, sem entender. O que está acontecendo comigo? O que é isso? Não consigo ficar aqui, eu estou morrendo, estou sufocado, não consigo beber, não consigo fazer nada, não consigo... Aí eu falei, quer saber uma coisa? Vamos embora, vou ler a Bíblia, que é o que eu sentia bem. Quando foi 11h30, meia-noite, eu fui embora, parti, voltei para casa, peguei a Bíblia, e aí eu comecei a ler, Deus, o que aconteceu? E aí eu fiquei numa crise,
Porque eu não sabia o que era pecado, não sabia o que era o mundo, eu não sabia que eu tinha nascido de novo. Eu só sentia muito ruim quando eu entrava no pecado e sentia muita paz quando eu lia a Bíblia ou ia num culto. Só isso. Então eu me direcionei pelo meu sentimento. Um dia, eu procurei meu líder e ele falou, não, é assim mesmo, você não pode ser muito radical, você vai ter que ainda conviver com essa galera, tal, fica lá. Aí eu falei, Deus, eu não consigo ficar lá. Eu vou ficar louco. Lendo, caiu no livro de Colossenses e Romanos. Eu comecei a ler a Bíblia, tanto que eu li o Novo Testamento em sei lá, um mês, 45 dias, eu li o Novo Testamento inteiro. E o Velho Testamento, uma vez por ano, eu li a Bíblia toda, mas assim, uma coisa frenética. Aí eu descobri que a Bíblia diz assim, vocês são nascidos de novo, vós sois novas criaturas, não volteis às práticas antigas. É isso que está acontecendo comigo, eu estou voltando à minha prática antiga, por isso que eu estou sentindo mal. Então, lendo a Bíblia, eu me reconstruir, meio que sozinho. Eu fiquei assim um ano e pouco. Aí chega o Abraão, de Belo Horizonte, para nos discipular. Aí mudou tudo. Aí o Abraãozão chegou, vocês são homens de Deus, corta isso, corta aquilo. Aí acabou. Ele pôs um discipulado. Ele morava em Anápolis, eu já estava morando em Goiânia, mas ele ia para lá. Ele pegava um ônibus, ia toda semana, quarta-feira. Bispo, é por isso que às vezes as pessoas falam assim, não, eu tô orando em casa, eu não estou indo na igreja mais não, agora eu estou ficando em casa. Eu conheço isso tudo, eu vivi isso, né? Então, a igreja que te faz o seu discipulado. Sim. Você precisa ir para a igreja para ser discipulado. Não existe fé solitária, a fé é da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é? Para mim era uma cura ir na igreja presbiteriana, assistir um culto, ainda que fosse um culto que não era carismático como o que nós temos hoje, que eu vinha a entender e até construir. Não é? Pela graça de Deus, eu construí um modelo novo de cultos no Brasil, pelas comunidades. Sim. Eu construí pela necessidade. A necessidade foi me forjando a construir um novo modelo de cristianismo, novo modelo de eclesiologia, novo modelo de vida cristã. Entendeu? Então, eu sentia, aí eu fui descobrindo na Bíblia, mas ainda não resolvia. Quando entrou o discipulado, pronto, aí acabou. Aí cada mês eu voava um ano na minha fé, avançando. Aprendi a orar, aprendi a jejuar, aprendi a lutar com Deus, aprendi o que era princípios de santidade, de consagração. Maldição hereditária? Maldição. Eu fui liberto, Ronan, eu tinha muito demônio dentro de mim. Os demônios me jogavam. Uma vez eu entrei num banco, eu não tinha que entrar no banco, eu fui procurar um dentista. E de repente, eu entrei, não vi o vidro, eu entrei pelo vidro, eu quebrei um vidro inteiro de um banco. Um vidro de 6 ou 8 metros por 2,5 de largura. Os guardas do banco todos apontando armas para mim, pensando que era um assalto. Eu quebrava isso, saí todo ensanguentado, desculpa. Mas eu via vultos, eu via vozes. Né? Então, e aí, como é que eu fui liberto? Ninguém expulsava demônio naquela época, não tinham isso. Era pouquíssimo conhecimento que se tinha. Eu fui liberto sozinho, numa tarde, andando, sentei numa calçada, minha cabeça zoava, eu ouvia voz, eu ouvia vultos, eu sentei, pus a mão na cabeça e falei, Deus, me ajuda que eu estou ficando doido. E aí eu gritei, me ajuda, Jesus, me ajuda. De repente fez, tal. Acabou. Nunca mais eu tive nenhuma visão maligna, nenhuma sombra maligna. Eu fui liberto. Hoje, eu entendo que eu alcancei uma quebra de maldição sozinho. A primeira quebra. Depois eu tive outras experiências no mundo espiritual que me deu muito poder contra demônios e potestades. Acabou. Aí minha mãe disse, o que aconteceu com você? Meu pai disse, porque eu já estava dócil, meigo, eu já era outra pessoa, mas o tormento estava dentro de mim. Vozes, depressão, vontade de suicidar, pega um revólver, dá um tiro na cabeça, você ficou doido. Então de vez em quando eu tinha tantas vozes falando que eu quase me enlouquecia. E eu não conseguia me ver livre daquilo. E a gente tem aquela palavra que fala que o falar, mas o exemplo arrasta. A fala convence, a fala convence e o exemplo arrasta. Isso. É o que eu falo sempre para as pessoas.
né? Você, lá na minha casa, a minha mãe se converteu primeiro, mas ela não conseguia fazer com que a gente, porque ia pro culto, voltava falando mal do pastor, da irmã do lado, de não sei o que, não sei o que. Meu pai olhava e falava assim, que adianta ir para a igreja, né? E quando eu me converti, eu tinha apresentado meus 2 advogados lá em Caldas Novas, né? Que tinha uma hegemonia lá entre a presidência da OAB e a corregedoria da OAB e a presidência do OAB. Então eram 2 advogados antigos lá da cidade de Caldas Novas e eles revezavam ali. Um tempo ficava como presidente, depois trocava, o outro ia para consultor, e aí ficava trocando, e eu apresentei meus 2 advogados, e a gente mudou, e eles ganharam. Eu criei uma chapa chamada Renovação, e eu fui atrás dos empresários, fui atrás dos advogados, e a gente mudou a história que tinha mais de 20 anos, que esse doutor Nelson Borges e o outro lá, que eu não lembro o nome, ganhavam essa chapa, e só trocar o conselho e presidência do AB. E aí foi o dia da vitória, né? O prefeito mandou, o Magal lá mandou matar um boi na fazenda dele, foi fazer uma festa. Foi o dia do meu encontro, do meu revisão de vida, na igreja Videira. Sim. E aí eu fui para casa, né? Peguei minha roupinha e falei, pai, tchau, pai, eu vou pro banheiro. Ele falou assim, vai para onde? Você tá indo lá pra fazenda do prefeito? Eu falei, não, eu vou pro revisão de vida. Ele falou, você criou toda a chapa, você fez tudo e você não vai comemorar? Eu falei, não, o encontro com Deus é melhor do que essa festa aí. E fui, né? E lá no encontro com Deus eu recebi uma carta do meu pai, e que meu pai falava que o meu testemunho de abandonar ali, de ir para aquela festa, né, comemorar com o prefeito, com toda uma situação, foi quebrada, 20 anos de hegemonia de 2 advogados na ordem, e eu abri mão de ir para essa festa para ir por revisão. Quando eu voltei do revisão, meu pai estava lá, minha mãe estava lá, e na outra semana, acho que meu pai foi ao culto, começou a visitar o culto e tal. Então eu falo sempre isso aí, que o exemplo arrasta, né? Isso. Então, eu tenho certeza que quando o senhor mudou a sua posição, o senhor levou, por isso que o senhor levou multidões. Sim. O senhor leva multidões até hoje. Graças a Deus. E assim foi. Então aí eu fui aprendendo o que era bênção e maldição. Aí eu fui, porque eu vivi isso lá no Centro Espírita. Eu via, participava anos. Agora eu estava vendo o poder de Deus de outro lado. E o poder da palavra de Deus. E uma coisa que Deus me treinou é a pesquisar. Eu sempre tive uma mente pesquisadora. A pesquisar a própria Bíblia. E aí depois eu estudei, fiz teologia e tal. Mas era outro fundamento. Quando você mergulha na palavra de Deus. E eu, para sobreviver espiritualmente, eu tinha que andar nas profundezas da palavra e nas profundezas espirituais. O cristianismo raso nunca me respondeu, nunca me satisfez. Um cristianismo filosófico não servia e não serve para mim. Para mim, o cristianismo tem que ser o poder de Deus. Ele tem que ter poder para tirar o homem da bebida, da droga, do vício, transformar a mente. E eu passei isso. Eu sou um protótipo de uma pessoa que construiu partezinha por partezinha. Eu sei o que é ser dependente de álcool, eu sei o que é ser dependente disso, daquilo. E eu fui sendo liberto coisinha por coisinha. Na mente, eu sei o que é uma mente atormentada, a ponto de querer tentar um suicídio. Então, isso foi... E por isso eu tenho tanta convicção, tanta certeza que eu posso ajudar as pessoas. Você já sentou na cadeira do lado de lá? Total, conheço tudo isso na palma da minha mão. E aí, quando chegou a época de evangelizar, comecei a pregar e evangelizar, e as garotadas se convertendo, porque até quem veio foi a galera que andava comigo nas trevas, primeiro. Vieram todo mundo. Até o próprio Delpio, que vendeu as fazendas para cheirar cocaína. Foi para os Estados Unidos para ser internado na clínica do Davi Wilkerson. Chegou no aeroporto, viu a foto do Jimi Hendrix e da Jane Joplin. Ao invés de ir para o acampamento para recuperação, ele foi para o Woodstock. E ficou no Woodstock, quase morreu. 3 meses só de droga e overdose, uma atrás da outra. Ele e o Maurício. O pai foi buscá-los lá. Olha que coisa. Aí volta, e aí que ele fica com a gente, e a gente ajuda
Aí ele construiu uma libertação real. E Completa. o senhor vivendo na fé e olhando aquela ex-vida que o senhor tinha refletida nesses amigos. Sim, claro. Mas eles olhavam para mim, acabou. Eu ganhei tanta autoridade, que essa molecada olhava para mim, pô, se você conseguiu, eu também vou conseguir. Eu ficava, vamos jejuar junto, cara. Vamos jejuar 10 dias, vamos jejuar 20 dias. Vamos vir para cá, cara. Era loucura. Assim, sabe o que é uma coisa frenética? Não tinha limite, era só fé. E aí, muita Bíblia, e aí nasciam as comunidades. Eu tive 3 ministérios, Mocidade para Cristo, dentro da igreja presbiteriana, foi um período de 2 anos e pouco, onde eu fui líder, e eu evangelizei e ganhei muita gente ali, jovens, que hoje muitos são inclusive pastores. Depois, eu comecei a comunidade, porque eu tinha um grupo de jovens que não cabia em igreja nenhuma. Moto, maconha nas botas, cabelão, barbona. Chegava um grupo de 30 meninos, 50 meninos nesse perfil, invadia qualquer igreja. Imagina o choque cultural. Aí o pastor me chamou e falou, Robson, isso aqui não dá certo. Lugar nenhum vai servir para vocês. Vocês vão estragar qualquer lugar e não vão ser felizes e nem estarem felizes lá. Sai, cara. Começa uma comunidade. Como é que eu começo um negócio para vocês, uma comunidade, um ambiente seu, eu ajudo, eu te dou um pouco de orientação. Pô, começamos a primeira comunidade em Goiânia com essa direção. Que é com aquele César Augusto que o senhor começou? Não, César veio muito tempo depois. Foi depois. É bem depois. Foi com o pastor Jairo Miranda, que era o pastor da igreja presbiteriana de Goiânia, da Rua 68. Porque a turma... Aí eu comecei a comunidade e fomos evangelizando. O primeiro que veio foi o Cirino, que hoje está no sul. Sim, conheço. E depois o Cirino evangelizou o César. Então o César é meio que 3ª ou 4ª geração. Bispo, então o que aconteceu? Essa turma que foi os amigos do senhor que começou a seguir o senhor, eles não mudaram a forma de vestir. Não, nem eu mudei. Isso espantava. Não era assim, meio fora do comum. Eu tinha um cabelo grande, durante o período eu deixei cabelo grande. Sabe? Então, assim, a gente não tinha essa... O povo tinha medo. Outra coisa, estava acontecendo nos Estados Unidos um avivamento chamado Jesus People, que era hippies convertendo-se. Vários hippies. Então, isso estava na mídia, naquela revista Manchete, isso estava disponível nas televisões e tal. Então, havia esse perfil. Então, ali houve um choque de cultura muito grande, que, de alguma maneira, assustava, né? E nós não, eu não exigia nada, não. Santidade está na sua mente, no seu coração, está na sua vida. O senhor não vai estar. É o que eu falo para todo mundo. Falei, cara, ser santo dentro da igreja, ser santo tá sendo acompanhado pelo pastor é fácil. Quero você ser santo quando você estiver só. Quando você estiver num bar, quando você estiver numa boate. Se Deus me deu um dom, assim como o senhor, porque eu também tive do lado B de cá, é de poder entrar dentro de uma boate, de sentar num bar, conversar com as pessoas sem beber, falar de Deus para essas pessoas e sair. E eles ficaram olhando assim e falando, pô, mas como é que esse cara entrou aqui dentro? Né, falou de Deus aqui e saiu. Porque a gente já teve do outro lado, né? Sim. Então a gente entende como é que funciona essas coisas. Sim. E aí então eu consigo enxergar por que a igreja Sara na Nossa Terra não tem esse preconceito com ninguém que está chegando. Perfeito. Né? É isso mesmo. Santidade não está no cabelo, não está não ter tatuagem. Não, Jesus era tatuado. Rei dos reis, Senhor do Senhor, na coxa dele. Era mesmo? Sim, está no livro de Apocalipse. E apareceu o cordeiro montado num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a tatuagem. Tatuagem veio desde o Velho Testamento lá. Então, tem a tatuagem do mal e tem a tatuagem do bem, depende só do que está. Mas Jesus está. Do que foi oferendado. Oferendado, né? Exatamente. Então, ali, Rona, para resumir bem, bastante mesmo, então ali eu tive, nas Mocidade para Cristo, 2 anos e meio, evangelizei muito, ganhei muito jovem para Jesus. Depois eu tive que começar as comunidades, foi a primeira comunidade do Brasil, do lado do norte, tinha uma segunda comunidade lá do lado do sul, Porto Alegre, que é do Azaf, lá dos pastores do Azaf. Também eu busquei a igreja do Novo Testamento. Aí eu falei, não, então vamos criar uma igreja contemporânea, moderna, como a igreja que está na Bíblia, no livro de Atos, não uma igreja tradicional, uma igreja maleável, viva. Aquela igreja que a gente entra tem fala baixo.
Não pode. Na época não se podia bater palma, não tinha nem guitarra, bateria era loucura na igreja. Qualquer tipo de recursos, né, técnicos que você usasse, não se falava uma coisa dessa. Era coisa... O Silas Malafaia que brifa. Se der outro glória a Deus desse, eu boto pra fora. Se der um glória a Deus dessa altura aqui dentro da igreja de novo, eu te põe pra fora. Ele fala isso? Ele fala que antigamente era assim. Era assim, isso mesmo. Se gritar dentro da igreja, eu te põe pra fora. Então, aí nós começamos as comunidades. Mas eu já estava casado, eu e a Lúcia nos casamos, jovens, muito jovens, mas a gente já estava bem estruturado, eu já estava terminando meu curso de física, né, e já estava dando aula nos cursinhos, já era uma outra mente, um outro momento da vida. E aí seus pais, bispo, vendo essa transformação sua, irmãos? Meu pai se converteu, meus irmãos se converteram, minha família toda, muita gente se converteu, né? Hoje eu tenho na família Rodovalho vários pastores, líderes, mas muitos, não necessariamente na Sara, mas em outras igrejas, batistas, metodistas. Então, eu não tive nenhum evangélico, nem nos Rodovalhos, nem nos Lemos, por todas as gerações antepassadas, Ronan. Eu fui o primeiro a quebrar isso. E depois que eu me converti, parece que abriu uma janela. E centenas de primos, tios, em todos os graus se converteram. E essa responsabilidade que o senhor colocou nos ombros percorre até hoje, né? Graças a Deus, até hoje. Bom, então começamos as comunidades, eu já estava na universidade, logo depois passei no concurso, me tornei professor. As comunidades cresceram, eu vim fazer, não havia lugar em Goiânia para fazer eventos, não nos cabia mais. Aí eu vim para Brasília, fizemos ali no centro de convenções embaixo, cabe lá 7.000 pessoas por aí. Começamos no auditório que tinha, hoje tem um auditório novo, tinha um outro auditório, e no Nilson Nelson. Fazíamos lá. Aí começou um movimento de avivamento no país. Nós ficamos nas comunidades vários anos. Que chamava essa Comunidades das Nações? Não. Comunidade das Nações veio depois, muitos anos depois. JB foi aluno do Instituto Bíblico que eu abri em Brasília. Foi ele aluno, ele e o FAD. Primeiro instituto, primeiro curso que nós demos na Asa Norte. Eles foram alunos. Né? O pastor Ibe chegou naquela época. O Barbudo. O Barbudo, que hoje é candidato a deputado federal. Quem mais? O Filomeno Romero, que veio a falecer. E vários. Então, nessa fase das comunidades foi muito bom. Avivamento, mover de Deus. Só que havia uma grande deficiência. Não tinha gestão. Irresponsabilidade financeira, conflitos, não pagava dívida, porque ex-hippie tinha a cabeça meio, né? O que você vai esperar desse povo? Aí, foi aí que eu também acordei e falei, não, isso é bagunça. Não, a igreja do Novo Testamento não era assim. A igreja do Novo Testamento tinha apóstolos, tinha autoridade, as finanças eram centralizadas, a gestão era feita por um grupo de homens especializados. Aí eu montei uma nova roupagem natural. O espiritual continuou, igualzinho às comunidades. Tanto que a Sara Nossa Terra chama-se Comunidade Evangélica. Aí eu acrescentei uma frase, Sara Nossa Terra. Entendeu? E aí nascia a Sara Nossa Terra, em Brasília, com a nova proposta. Na época, nós tínhamos 120 comunidades, mais ou menos 70 comunidades me acompanharam, e nós criamos a Sara Nossa Terra no ano de 2002. Aqui no DF. Bispo, e aquela história que o senhor chegou aqui com a Brasília velha? É isso aí que eu estou te contando. Para mudar para Brasília, Deus me mostrou. Aí eu tenho, não vamos fazer outros podcasts, que eu tenho que te contar um encontro com o Pai de Santo enviado do Vale do Amanhecer lá para Goiânia. Aí eu tenho, a minha história é uma coisa surreal. Para quem que tiver interessado, pega a minha biografia, que eu pus bastante coisa lá. Não pus tudo, não, pus bastante coisa. Porque tem história demais, Rona. Eu vou ficar aqui 6 horas e eu tenho minha agenda hoje, a sua também, não permite isso. Mas, enfim, aí mudamos para cá. E mudamos assim, com 2 carros. Toda a nossa mudança veio em 2 carros. Eu vim num carro
E quando eu vim com a Priscila, que hoje é bispa, parei na entrada de Brasília, comigo tinha uma televisão, 2, 3 malas, algumas coisas assim. Paramos lá, quem estava pregando, falaram para mim, passa aqui, bem na entrada ali de Brasília. Quem estava pregando? Doriel de Oliveira. Não, Cindy Jacobs, dos Estados Unidos, uma mulher profetada, uma profeta, está operando hoje ainda. Sentei lá, sujo, suado, fedido, eu e a Priscila devia ter 14 anos. Nós dois lá, filha, vamos lá, pai, você que sabe, vamos. Ela tomou isso, eu tô pai do céu. Falei, minha filha, calma, vamos ficar quietinho no fundinho aqui. Assim, Jacob, para Foi lá na igreja do Doriel? Não foi na igreja do Doriel, foi no centro de convenções da agricultura que tem ali no... É um centro, a gente usou muito esse centro. Miles Monroe pregou lá, a gente usou muito o centro de convenções do Ministério da Agricultura que tem na entrada lá. Eu não conhecia o Doriel nessa época. Aí, sentei, a mulher me chama e fala, você está vindo para cá, Deus está te trazendo. Você vai falar com o presidente, sua mulher vai... A mulher deu toda a minha história de vida nos próximos 20 anos. Eu tenho a profecia escrita e guardada, inacreditável. Daqui vai sair flechas de fogo. Flechas! Olha o chaminha da Sara, flechinha. Então, coisa surreal. Parecia um negócio, vocês montaram esse negócio, parece. Mas não montamos, não. Foi desse jeitinho. Terminou, eu fui lá em cima, suado, pedi desculpa, fedendo, porque quente pra dedéu. Ela orou comigo, orou com a Priscila, e nós chegamos em Brasília, moramos perto da casa da Dinda, que é um outro mistério, outro milagre, você tem que entender por que foi lá. E aí começamos a SARA, a nossa terra, que hoje tem mais de 1.200 igrejas no Brasil e no mundo, e estamos contribuindo com um pouquinho de aguinha no biquinho da andorinha, né? Nós não estamos fazendo muito, mas 1.200 igrejas e eu aqui ocupando a vida do bispo. Bispo, nós temos um quadro aqui que chama Curte ou Esquece. Nós estamos com 1 hora de programa, eu já vou entrar no quadro aqui, senão não vai dar tempo, o senhor tem um compromisso lá. Sim. Vamos lá, diretor. Curte ou Esquece com o bispo Robson Rodovalho. Tá aí. Opa. Curte ou esquece, bispo? Sim. Tô sentindo. Primeira imagem, diretor. Unidade Federal de Goiânia. Universidade Federal de Goiânia. Física. Novo campus. O campus que eu estudei não era assim, não. Não é esse, não. Não, naquela época tudo era difícil, cara. Tudo era pequenininho. Olha, bonito, maravilhoso. Bispo, não, o senhor tirou de fazer física? A minha cabeça é formada para ciências exatas. Eu descobri isso ao longo da vida. Eu não precisava de estudar muito. Eu levava só uma Bíblia. E na Bíblia eu escrevia as fórmulas que eu precisava, tirava notas boas. Eu conseguia entender as matérias com uma facilidade, assim, uma coisa que até me assustava. Dava aula para meus amigos. E eu precisava, quando eu entrei 18 anos, eu precisava de um curso rápido que me pudesse trabalhar, porque eu queria me casar, eu e a Lúcia, e que não me atrapalhasse, não fosse um curso de 6 anos, eu queria um curso rápido, bom. E aí eu convivi com um cientista chinês chamado Christian Chen, físico, da Universidade da Califórnia. E quando eu encontrei aquele homem, eu olhei nele. Pela igreja o senhor encontrou com ele? Ele era discípulo de Watchman do avivamento, o pai do avivamento da China. E ele mudou para os Estados Unidos por causa do golpe do Mao Tse Tung, do golpe do Mao Tse Tung na China. E lá ele foi para a faculdade e tornou um grande físico nuclear, com PhD. E ele veio dar aula na USP, ficou vários anos na USP, como professor convidado. E aí um dia eu fui vê-lo dar Bíblia, ele dava aulas de Bíblia, seminários, como se fossem nossas celebrações. Sim. E eu encantei no performance, na mente. Aí eu falei, é isso aí, Deus mandou esse homem para ser luz para mim. Eu costumo dizer que todo mundo precisa pegar um modelo. Sim. Para você se espelhar naquela pessoa, né? Olha o bispo contando aí mais uma vez. Sim. A fórmula que deu certo. Isso. Olhou para o cara. Eu vi. E eu podia fazer medicina, porque quando eu fiz o vestibular, minha média foi muito alta. Eles me ligaram, você não quer, troca seu curso, cara, vai fazer medicina. Meu pai era louco para fazer medicina. Era 6 anos, o Física 4?
3. 3 anos. O senhor queria um curso mais rápido. Rápido. Falei, depois eu faço o que precisar, mestrado. E acabou virando professor depois, né, bispo? Não, porque eu passei logo em seguida na universidade. Só tinha uma vaga para professor de física. Coisa de doido. Parece que alguém que foi lá na frente... Nem seu pai acreditava que você... Aí eu, recém-formado de professor da universidade, você ficou doido. E concurso público, com banca, examinadora e tudo. Enfim. Virou professor. Eu amo física, eu adoro. Ontem eu tive um simpósio de 2 horas com o professor dela. E o senhor, a última vez que a gente comentou sobre esse assunto, o senhor estava fazendo doutorado com Israel, né? Não, eu terminei meu doutorado já com Schroeder, que é de Israel. Ele é do MIT, do MIT. Ele é professor emérito do MIT, ele tem 80 e tantos anos. Foi meu orientador do meu doutorado, que é baseado em teoria quântica e espiritualidade, nas ciências modernas. Então, o senhor hoje é doutor em física. Sou PhD. PhD em física. Bispo, o que o senhor achava ali do Padre Quevedo? Olha, eu na época, na verdade, eu não estudei muito. Eu sei que tem pessoas que têm, sim, capacidade de mover matérias pela mente. Acabamos de falar isso lá atrás. Então, isso não me assusta. E também tem pessoas que têm capacidade de mexer na matéria por paranormalidade, pelos poderes espirituais. E tem pessoas que movem na matéria por malandragem mesmo, truque. Porque ele pegava aquele cara e falava, mova meu dedo, entorta meu dedo. Então, entorta meu dedo. Meus netos fazem, de vez em quando faziam, quando eles eram menores, sessões de mágicas. E aí a gente tem os truques. Então eu sei que existem os 3 fenômenos, os 3 fatores. A paranormalidade. A ciência em si, como eu te falei, tem gente que tem sim essa capacidade mental, tem gente que tem poderes espirituais para fazer isso, né? E especialmente poderes espirituais ligados ao lado do mal, não do lado de Deus, mas tem sim. E tem a malandragem dos mágicos, que tira dinheiro do povo. É claro que o Bispo Rodovalho curte a UFG, Faculdade de Física. Muito, mas muito. Próximo diretor, Rede Gênesis. Uau, minha paixão. Fico lá, faço programa, prego o evangelho, sou devedor de todos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra. E a Rede Gênesis é, para mim, um oráculo da voz de Deus. É um lugar onde a voz de Deus é pregada. Eu estava pensando esses dias, o Silas Malafaia, que é um pastor também conhecido a nível nacional, ele não tem uma TV. Como é que o senhor tem uma TV? Como é que surgiu a Gênesis? Mistérios de Deus, né? Deus usou o Pelé quando era ministro. A minha esposa era psicóloga dele e da esposa, na época, da Síria. E o Pelé, vendo a nossa luta aqui, eu fiquei próximo, bem próximo dele. E aí, um dia ele me liga e fala, tem um garotado aqui querendo um pastor para fazer programa na televisão deles, TV de assinatura que está nascendo em Brasília. Era o Carlos André, meu amigo, que foi o fundador da antiga TVA, aqui em Brasília, que era o primeiro TV de assinatura. Fui lá, conheci o Carlos André, pô, vem cá, faz o programa aqui e tal. Quantas horas você consegue? Vamos começar com 2 horas. Começamos com 2 horas dentro da TV de assinatura e foi crescendo, crescendo. Um dia o Pelé falou assim, não, você tem que botar isso para fora. Vou lá no ministério, vou conversar com o Sérgio Mota. Chegou lá comigo. Ô Sérgio, esse menino aqui faz um grande trabalho, dá uma concessão para ele. Na época podia, não tinha leis de licitação, de nada. Aí ele falou, ô Pelé, você virou pastor agora? Aí o Pelé falou, cala a boca, faz logo, rapaz. Esse pessoal é gente séria, gente que precisa. Tem tanta gente precisando de Deus, da palavra, você mesmo. Aí o Sérgio falou, tá bom, pode deixar. E logo em seguida apareceu a primeira repetidora aberta aqui no DF. Bom, eu tive que estudar, entender. Daí eu criei um departamento de engenharia dentro da Gênesis e fomos expandindo. E depois entrou rádio. Hoje estamos 12 FMs no país, capitais, e tem uma rede. E temos a Rede Gênesis também no Brasil afora. Bispo, e aí foi muita luta, né? Porque o TV é caro. Não, é muita luta. Isso é muito caro. Cada câmara, tudo é muito caro. Tudo é muito caro.
mas o efeito é maravilhoso. E Deus sempre nos honrou, nos ajudou. Né? Hoje, isso aqui tirou muita audiência das televisões. Né? Hoje, tudo passa pelo telefone, mas ainda tem o seu espaço. O senhor criou o Sara Play, né? Sim, nós temos um aplicativo muito bom, que é o Sara Play. Temos, né? A gente acompanha a modernidade, a gente não pode defasar, né? Sim. O que nos obriga a gastar mais cada vez, né? Então, é um desafio financeiro muito grande. Tem que ter muita paixão para manter uma rede de comunicação pesada dessa. E hoje a audiência da Gênesis é só para o pessoal evangélico ou muita gente do mundo? Todo mundo assiste, católicos. Eu sou muito conhecido. Contei o padre Moacir aqui lá no Arena esses dias. Ele estava no evento e eu cheguei. E ele, nossa, que coisa. Ele é muito carinhoso com a gente, muito querido. Eu gosto muito dele. Quando eu fui deputado, eu estive lá no Rebanhão? Não é no Rebanhão, é no Pentecostes. Aí eu estive lá, todo mundo me abraçava, todo mundo me assistia, todo mundo, nossa, católicos queridos, gente de Deus. Então, assim... O deputado Delmasso contou aí, chegou bêbado um dia em casa. Sim. E aí ligou a televisão, o senhor estava pregando e ele abraçou a televisão e dormiu, e a mãe dele chegou e ele estava abraçado na televisão, bêbado. É isso mesmo. Então, é uma missão. Televisão, rádio, Ronan, comunicação é uma missão e uma paixão. Se não tiver, não consegue manter. É muito difícil. E como política também. Todo mundo quer ser político, mas quer por vaidade. Quem tem paixão política não quer uma foto, quer um país transformado. Como o nosso presidente, como tanta gente que a gente sabe que são pessoas que realmente ralam demais para manter sua missão, seu chamado. É um país para todos, né, bispo? Sim. Claro que o bispo Rodovalho curte a Rede Gênesis, diretor. Próximo, Sara Nossa Terra. Nem fala, né? Nem fala. Aí eu não curto, né? Eu vivo, eu respiro. É 24 horas por dia. Bispo, 1.200 igrejas espalhadas pelo mundo hoje. Nós estávamos com mais. A pandemia nos fez encolher um pouco. Mas faz parte Quantos do plano países, de Deus. bispo? A Europa quase toda, Estados Unidos, África, Brasil, todos os estados? Brasil, todos os estados. E América do Sul agora, né? Nós estamos abrindo muitas igrejas na Venezuela, no Paraguai. Paraguai é impressionante o tanto de igrejas novas surgindo. É no Chile que o presidente está perseguindo o cristão? Na Nicarágua. É o Ortega, né? Ortega, General Ortega. Da Nicarágua. Mas o socialismo nunca tem uma relação muito cordial, porque o evangelho é forte, né? A pessoa não dobra os seus joelhos para um sistema. Os cristãos primitivos não dobraram os joelhos para César, o imperador, só dobravam para Jesus e por isso foram para as fogueiras, né? Essa história é muito bem conhecida na história da igreja. Então a igreja é forte, o sistema político hoje amadureceu muito com o advento de Gramsci, o último filósofo socialista, né, que criou o socialismo moderno. Ele trouxe um aparato muito diferenciado para uma boa convivência com as demais correntes. Mas o socialismo aperta muito. Veja a China. Lá é comunismo, né? É proibido ter uma fé aberta lá. Não é? A Rússia, eu tive lá, eu quis abrir igreja na Rússia, mas é muito difícil abrir igreja na Rússia. Muito difícil. Tem que ter muito recurso e dinheiro euro, né? Porque lá dinheiro não é real, não vale nada lá. Então é pesado. E o senhor já foi em alguma missão pela igreja que o senhor quase quase me mataram? Não, graças a Deus, não. Pela igreja... Haiti, Etiópia... Não. Graças a Deus, não. Eu não tive... Eu passei essas duras experiências antes de me converter. Depois que eu me converti, o Senhor Deus sempre nos guardou, nos protegeu. Eu tive experiências bastante estranhas, mas com grupos que foram a Israel e voltavam das viagens de Israel. Fica para um outro momento, para um outro capítulo do podcast. É claro que o Bispo Rodovalho curte Sara Nossa Terra. Próximo diretor, o seu livro é um best-seller, né? Fale as Estrelas. É. O livro mais vendido de 2021. Isso. Em meio à pandemia ainda. Isso.
Sabe o que significa isso? Fale as estrelas? Não. Zodíaco. Por que existe o zodíaco? De onde veio o zodíaco? O zodíaco tem algum fundamento, horóscopo tem algum fundamento científico ou é só blá blá blá? De onde nasceu isso? E por que o zodíaco perdeu credibilidade? E inclusive o contexto de força espiritual. O zodíaco hoje não tem poder nenhum na vida das pessoas. Mas teve. Teve, bispo? Teve. Agora, para me explicar isso, olha... Cientificamente? Cientificamente, teve, claro que teve. Por quê? Porque a Bíblia nos fala que Deus criou os astros como sinais. A palavra no hebraico de sinais é sinais inclusive para a vida dos homens. E isso perdurou até Abraão. Quando Deus mandou Abraão contar as estrelas. Deus não ia mandar uma coisa idiota, porque sabia que contagem das estrelas é impossível. Deus disse para Abraão, fala para as estrelas, não conta. Não é contar numericamente, é dizer, proclama para as estrelas. O que Deus fez? A partir dali ele inverteu o destino dos homens. Não estava nas mãos das estrelas mais. Estava na mão da fé nos lábios dos homens de Deus. Bispo, esse dia eu estava vendo, não sei aonde aí, falando por que Moisés não entrou em Canaã, né? Parece que Deus, quando mandou, o pessoal estava na porta da tenda dele lá enchendo o saco, querendo água, e ele falou com Deus, e Deus parece que mandou ele dar a ordem à rocha que saísse água, isso. E ele bateu com o cajado com raiva e mandou sair. Em síntese, quem tirou Moisés da terra prometida foi a ira. Pastores, líderes irados, gente raivosa, explosiva. Não é só sexo e dinheiro que tira as pessoas da terra prometida, que faz um líder cair. Sexo, dinheiro, são os mais conhecidos. Mas a ira também faz. E Moisés foi um exemplo desse. Mas Deus o perdoou. Ele pediu por 2 vezes e Deus falou, se pedir a terceira você não vai nem ver. É isso mesmo. Não vai nem ver Canaã. E deixou ele só ver Canaã e não deixou ele entrar. Isso. Eu curto sim, e muito. Eu acho esse livro único. É uma abordagem única. Nunca vi ninguém falar coisa nem próxima. Eu descobri isso lendo a Bíblia e pesquisando as palavras no original do hebraico antigo. Então você que gosta de todo dia abrir o jornal e ir lá no horóscopo, tá aí o livro do bispo. Ó. Pega fé que dá mais resultado. Onde vende esse livro, bispo? Tá na internet, tá na SBE Shopping, que é virtual. Pode comprar nas lojas físicas em todas as igrejas saras, nossa terra. E pode comprar pela internet. E chega em 2 dias na sua casa, fisicamente também, se quiser. Ótimo. Claro que o bispo curte esse Fala as Estrelas. Deve ser muito bom, eu vou ler. Próximo diretor, Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Gosto dele. Sinto que ele foi muito mal compreendido no Brasil. Mas é um homem de Deus, uma história inegável, um exemplo de fé, de integridade na vida de fé. E muita gente vai discordar de mim, mas não tem problema. Eu olho para o Bispo Edir Macedo e respeito a sua trajetória de vida, seu testemunho. O senhor tem contato com ele, bispo? Sim. Não tanto porque ele fica muito nos Estados Unidos, mas com o genro dele, o Renato, com os bispos e pastores. Hoje eu falei com o bispo Marcos Pereira, muito meu amigo. Então nós temos excelente relacionamento com os pastores da Igreja Universal. Ele sabe que o senhor é uma referência no Brasil, na igreja, na Acho Sara. que sim, né? Eles, assim, Ronan, esse lado eu não me preocupo muito, não. Deixa eu caminhar meu caminhozinho aqui. Mas admiro a trajetória e respeito. Record contribuiu demais para mudar esse país. O próprio partido os republicanos contribuiu demais. A Igreja Universal tem uma contribuição maravilhosa para a evangelização do Brasil. Eu falei até com o Bispo Júlio, teve aqui, ele foi diretor da Record várias vezes, estava quando a Record foi comprada pela igreja, e eu falei assim, às vezes muita gente criticou porque foi comprado com dinheiro de dízimos e oferta e hoje passa algumas coisas do mundo, os programas do mundo. Falei, mas como é que você vai atrair o pessoal do mundo? Só passando coisa de Deus, né? 24 horas, 7 dias por semana. E ele pegou e falou, como concessão nem pode. Pois é. Passar 24 horas só coisa da igreja. Não é uma televisão como a nossa. A nossa é uma televisão para a pregação do evangélico. Tanto que ela é educativa. Já a Record não. É outra proposta. É aberta.
É claro que curte o Bispo Edir Macedo. Próximo diretor. Pedro Clerô. Ô, meu netão, tem que ir lá visitar. Vamos encerrar isso aqui, porque eu tenho que ir lá. Ele está me esperando fazer a oração. Corre esse final de semana. Pedro não tem explicação. Ele é uma joia. Ele é um fenômeno. Ele é o neto mais velho? Não, ele é o segundo. O mais velho é o Davi Lucas, que, entre aspas, é pastor, né? É o filho do bispo Lucas, da bispo Priscila. Sim. O Davi tem uma equipe de discípulos muito grandes. Paixão dele é liderança. É a igreja. Paixão do Pedro é o automobilismo. É o automobilismo, é correr. É andar 200 por hora. Incrível. Ele desceu, foi lá no meu carro, né? Aqui embaixo, ver meu carro, e eu falei para ele, cara, é um absurdo. Um menino desse que anda no autódromo aí a 240 por hora não poder dirigir na cidade, né? A responsabilidade que tem. Até falei para ele que acho que o deputado Luiz Miranda tinha um projeto para menor de 16 anos. Menor de 18. Menor de 18, isso, até 16 para poder tirar a carteira, mas não sei como nos Estados Unidos, né? Sim. Aí eu discordava, mas depois de conhecer o Pedro, eu vi que realmente, de 15 anos com a responsabilidade dessa, eu fiquei chocado com o tamanho e a responsabilidade dele. E quando ele falou aqui que após o acidente a vida dele mudou. Sim. Né? A responsabilidade, que ele viu a responsabilidade de estar atrás de um volante, de estar pilotando. Sim. Ele falou que mudou após o acidente. É claro que o bispo curte o Pedro Clerô. Um grande abraço, Pedro. Eu vou estar aqui hoje dando uma aula pra gente. Isso. Próximo diretor, Ronan Carlos. O senhor conhece esse aí, bispo? É você, mano? Meu Deus. Que idade você tinha aí? Essa foto é de 6 anos atrás. Uau, olha. Meu pai, magrinho, jovem, grande empreendedor, homem que venceu, que construiu. Eu te conheci chorando as pitangas, eu te conheci plantando as sementinhas e estou te vendo colher as grandes colheitas, os grandes campos. O senhor pode ter certeza. Parabéns. Obrigado. O senhor pode ter certeza que essas colheitas vêm através das palavras do senhor aos domingos, às terças-feiras, as orações, aquelas ligações que são feitas nos momentos difíceis. Isso. O senhor está sempre lá para atender. Então eu agradeço muito a Deus e agradeço ao senhor por tudo que eu sou. O senhor sabe que eu tenho o senhor igual um pai para mim, né? Uma pessoa que sempre me aconselhou para o lado do bem, sempre me admirou, né? E o meu primeiro encontro com o senhor foi bem peculiar, porque eu tinha chegado na Sara em 2004, né? E estava um movimento muito forte na Sara, aquele movimento de equipes, e eu estava num casamento, né? E eu estava tímido ali, porque eu tinha chegado há pouco tempo na Sara, e eu estava como aqui, sentado nessa cadeira sozinho, numa mesa grande como esta. E todo mundo tinha ido dançar. E eu estava sozinho olhando o pessoal dançar. E o senhor chegou, bateu no meu ombro, sentou aqui do lado, falou, qual é o seu nome, rapaz? Eu falei, Ronan. Você mexe com o quê? Eu falei, mexo com cosméticos e tal. Ele falou assim, eu estava orando por você, toma meu cartão, me liga na segunda-feira. Sim. Aí o senhor levantou e saiu, o pessoal veio correndo, o que o bispo falou com você? Eu falei, falou para mim falar com ele na segunda-feira. Isso aí. E desde então a gente criou uma amizade, um relacionamento de respeito e admiração, e que nos mantém até hoje. Graças a Deus. Fico muito feliz de ter a oportunidade de lhe chamar de amigo. Amém. Muito obrigado por tudo. É claro que curte, diretor. Sou um filho que não dá trabalho, não. Sou um filho bonzinho. Próximo. Olha o outro filho aí. Rodrigo Delmas. Guerreiro esse menino, viu? Ralador. Esse aí realmente ama política, ama o que faz, ama. É um missionário. Rodrigo tem uma missão. Coração de servo, né, bispo? Total. É um dos políticos que nunca usou a política, só serve o povo mesmo. Mora no Guará há 18 anos. Você não tem ideia do trabalho que o Rodrigo me dá para ele ter o mínimo, porque esse cara é surreal. Bispo, o Rodrigo contou aqui que foi o senhor que o incentivou na política, e uma das coisas que a gente falou um pouco antes de entrar no programa sobre vaidade, né? O senhor falou da ira aí, né? Do pecado da ira, tem o pecado da vaidade. Sim. O Delmas, eu já conheci ele lá da igreja, tivemos alguns contatos, mas tive um contato mais perto aqui, que ele abriu o coração aqui no 61 Podcast, e dá para ver claramente
que a vaidade não entrou no coração dele, que a soberba não entrou no coração dele. É um menino que anda com a mochila nas costas, sim, né? Vice-presidente da Câmara, o terceiro homem mais importante do Distrito Federal, e chegou aqui com a mochila nas costas, humildemente, sentou aí, contou sua história de vida. E outra coisa que me chamou a atenção nele, que é raro, é a gratidão que ele tem pelo Senhor. É uma pessoa muito grata Rodrigo ao Senhor. Filho, é o que você falou, é o coração de servo completa e fiel, muito fiel. É claro que Bispo Rodovalho curte Rodrigo Delmasso, próximo diretor, Ibanez Rocha. Opa, nosso governador, curto muito. É impressionante, né? Não veio da política, primeiro mandato, primeira candidatura para governador, ganhou o Distrito Federal num caos, numa escuridão total, ganhou e fez um excelente trabalho e vai ganhar de novo, jurista, grande jurista e um exemplo, né? Eu gosto muito do governador Ibanez. Bispo, na pandemia humildade, teve cuidado com os evangélicos, teve total, cuidado com as igrejas, total, né? Não foi só com os evangélicos, com as igrejas todas, total. Sancionou a lei do deputado Delmasso, considerando as igrejas atividades essenciais. O governador é uma pessoa assim, é muito diferenciado, ele respeita as pessoas, ele não se sente superior na gestão, ele tem uma humildade, ele tem um estilo dele, não é uma pessoa falante, né? Mas ele tem, olha, para mim, realmente foi exemplar. Não mudou após eleito, não mudou no decorrer do mandato e não mudou até hoje. Até hoje é exemplo. E você vê o Distrito Federal voando, tantas obras crescendo. A cidade está limpa, está bonita. O respeito e o honro muito. A cidade está limpa, está bonita, obra para tudo quanto é lado. A esposa dele esteve aqui, eu já estendi o convite a ele e vou pedir ao senhor, vou encarregar desta missão de também lhe convidar. Pode deixar. Até uma hora ele vir. Sim. Porque a história dele é muito bonita. Eu quero ouvir a história do nordestino que chegou aqui, né, do nada. Teve aqui, acho que o Alexandre do Guará contou aqui que ele estudou, a mãe dele acho que foi professora do Ibanez lá no Guará. Olha isso. Ele estudou numa escolinha lá no Guará. É claro que o Bispo Rodovalho curte o governador Ibanez Rocha. Curte e vota agora a reeleição, Bispo? Por mim, 100% no primeiro turno. Tá com ele? Total. Claro que curte. Próximo diretor, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, respeito à história dele de sair de um metalúrgico e se tornar um presidente do Brasil. Mas hoje, nessa circunstância, acho que teve a sua oportunidade, ele, o partido, quando foi o momento de pensar em distribuição de renda nesse país. O Brasil precisava desse choque. Hoje, acho que o Brasil migrou para uma outra realidade. O Brasil passou para uma outra situação. Então, para mim, hoje, não é o momento do presidente Lula, eu acho, da gestão. Próximo diretor, Jair Messias Bolsonaro. Curto muito e sou testemunha do seu trabalho, do seu esforço, da sua entrega, da sua missão. Esse homem é um missionário. Ele não está lá por poder, ele está por ser missionário. Fez um grande trabalho. Olha os resultados do Brasil no meio do caos. Pandemia, guerra entre a Ucrânia, e ele conseguiu trazer o Brasil aonde nós chegamos. Bispo, ele está fazendo o que pode, né? Está fazendo o que pode e inacreditável como esse homem luta e muitas vezes solitariamente. Eu acho que as pessoas deviam entender, compreender, porque não tem visão espiritual, né? Sim. Porque um homem que mais apanha, quanto mais esse homem apanha, quanto mais bate nele, mais ele cresce. Eu vou te falar uma frase. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é um escolhido de Deus para essa hora, para esse momento, para essa circunstância do Brasil. Ele tem palavras rudes, ele não é um professor, é um acadêmico, ele é um capitão do exército. Mas sua intenção, sua alma, seu coração é o melhor que pode ter. É como Davi, né, bispo? Pois é. Como Davi e outros na Bíblia. Deus o chamou para esse momento. E
o que eu puder fazer, eu estarei fazendo para ajudá-lo a ter uma oportunidade de ter o Brasil de novo na sua gestão, mais 4 anos, para a gente trazer um Brasil, uma face diferente. Porque eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade. O PT teve oportunidade. Quantos mandatos? 12 anos. Então, teve oportunidade. Nós demos, acreditamos. Agora, no final não foi bom. Fez a sua contribuição, mas no final não foi bom, não foi. Eu acho que... Né, mas tiveram essa oportunidade. E agora o nosso presidente está tendo a oportunidade que Deus deu a ele. E no primeiro mandato fez um grande trabalho. Tem todo o nosso apoio, curto mesmo muito com ele. todos os percalços, todos claro, os problemas, muitas dificuldades. Uma pandemia, uma luta com isso. Um acerto com o Congresso, um ajuste. Tá, né? Porque... O Brasil tem muitos vícios. A política, você sabe, eu fui deputado, a Sim. política brasileira tem muitos vícios. E também a Michelle, eu acho que ela é uma grande companheira, uma grande mulher. O senhor foi deputado e o senhor não quer ser mais? Não quero ser mais. Acho que até tem no meu coração algum mistério aí, mas para a Câmara Federal não volto mais. E para a política somente se Deus me falar com muita... Como um trovão. Com uma voz muito audível, porque tenho feito muito aqui fora, posso ajudar muito. Claro que o bispo Rodovalho curte o presidente Jair Messias Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Próximo diretor. Esses dois fera aí, bispo. Meus dogs, esses aí, olha, é o capitão e a Hannah. A Hannah é filha da Madonna? Ela é uma das filhas da Madonna. Da Madonna. Isso. E você sabe que uma das minhas paixões são os dogs. Sim. Eu gosto. Agora, a Madonna não está mais. Ela foi para a casa de um amigo e eu trouxe um outro da raça do... Essa raça ali qual que é, bispo? É o American Bully? American Bully. É isso aí. Bully. Então eu tenho um casal de American Bully. São agora. dóceis? Muito, 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 muito. Eu quero tentar fazer um cruzamento com Bulldog depois, para mim ter uma espécie um pouquinho mais diferenciada. Claro que o bispo curte dogs. Inclusive eu já falei com a produção hoje pela manhã. Toda a renda, monetização desse canal pelo YouTube será destinado a ONGs e a abrigos de animais, tá? Esse é um compromisso meu. Eu vou ter a minha ONG em homenagem a meus filhos, o Tório e o Lioto, que foram ano passado. E toda a monetização desse canal vai para essas ONGs e esses abrigos de animais. Próximo diretor, Bispa Lúcia Rodovalho. Opa, minha esposa, o que é isso? Como a mulher ajuda um homem a crescer, né, Bispo? Tudo. A mulher é o apoio, né? A sua metade, não tem jeito. Sozinho você só é a metade. Tem que ter a outra metade, cadê? E ela tem que ter juízo, tem que ser competente, qualificada, todas as virtudes, né? O Robson é o impulsivo e ela Sim, é que puxa? Claro. Em casa é assim. Só olhar o temperamento. Ela tem um temperamento calmo, tranquilo, detalhista, Mas quando metódica. Fala... Qualidade. Eu sou mais apressado e tal. Mas é assim que o equilíbrio é conseguido, né? Alcançado. Em casa é a mesma coisa. São quantos anos de casado, bispo? 40... 76. Bodas de prata, 40? Foi. 76. Em 2026 vai fazer 50. 46 anos. 46 anos. Eu tenho 48, sou de 74. Isso, é isso aí. 46 anos. Minha companheira, eterna companheira. É claro que o bispo curte a bispa Lúcia Rodovalho. Próximo diretor. Olha aí. A produção mostrou essa foto. Eu falei, tá parecendo um Wolverine. Na época também teve um período que tá barba. E aí eu tô ligado. Onde foi isso, bispo? Maceió. Maceió? Tava na lua de mel? Não. Estávamos já com as crianças. As crianças estavam aqui para trás. Eu já tinha a Priscila e o Samuel nessa época. Não estava em Brasília ainda? Já estava aqui em Brasília? Sim. Não, perdão. Não estava em Brasília. Em Goiânia. Estava em Goiânia. Estava em Goiânia. A bispa é lá de Goiânia, né? Sim, também. E como é que o senhor conheceu a bispa lá? Treinando voleibol. Na época que eu mudei para Goiânia, a gente fazia treinos de voleibol. Nós dois na JEBs, né, os Jogos Estudantis Brasileiros,
e eu encontrei com ela, a gente treinando. Ela era evangélica, o senhor também? Não, católica, e eu já... O senhor já era evangélico? Começando a me converter, bem no início da minha conversão, mas muito apaixonado por Jesus. Aí fomos mantendo o relacionamento e depois ela se converteu. Puxou para a igreja. Sim. Claro que o bispo Robson Rodovalho curte. Lembra desse dia bem, bispo? Sim, nossas férias. A gente ia de carro para Maceió com as crianças, passava lá, curtia. Muito bom. Era a vida, né? A vida que aconteceu. Próximo diretor. Família. Tá aí a família inteira. Uau. Meu tesouro maior nesse mundo. Família é o maior tesouro que a gente tem. O resto depois é a saúde, depois é a unção, a presença de Deus, o ministério. Mas a família é o maior tesouro que a gente tem. E meus filhos, meus netos, meus genros, minha nora, são especiais. Todos são muito amigos, muito maduros. E cada um contribui positivamente muito em uma área. E como é que foi a chegada do João e do Lucas na família, bispo? Eu acompanhei, né? Porque eu estava Sim. lá, eu estou na sala desde 2004, a família do senhor era pequena. Só tinha o Sim. Samuel, a Lia e a Priscila encontrou o Lucas na igreja e acabaram no Arena, acabaram se acertando, né? Namoraram, noivaram. A Lia conheceu o João fazendo programa de TV. A Lia apresentou um programa numa época de esportes. Ah, é? E ela foi entrevistar alguns esportistas, entrevistou o João, conheceu o João, que era professor de wakeboard. E ali, entrevistando, eles se conheceram, tornaram amigos e depois... Convidou ele para ir para a igreja. Ele é pastor também, né? João é pastor, hoje é. Mas não era, o João era playboy da cidade e tal, aprontava. Mas o Lucas também. Mas se converteram e aí deu certo. E hoje o senhor está viajando o mundo e está o Lucas e a Priscila aqui na embaixada? Em Brasília, eles são os bispos responsáveis estaduais pelo DF e os líderes da embaixada, mas eu ainda vou pregar, a bispa Lúcia de vez em quando. E o João e a Lia? São os administradores nacionais. Eles fazem os eventos e trabalham na administração, gestão nacional. Tá. O menino lá, o mais velho, o neto mais velho que o senhor falou? O Davi Lucas, está perto do Lucas. É o que está em frente ao senhor? Davi Não, Lucas. de cá, está de cá. É o maior, e depois ao lado dele está... Ah, sim, está aqui. O Gabriel, que é o segundo, filho do Lucas, da Priscila. Esse loirinho aqui é filho do Samuel Joaquim. E o Pedro e a irmã dele, que é a Lulu. A irmã dele, quando eu estava estudando o vídeo dele, e aí ele ganhou uma corrida lá, quando ele foi descer, ela deu a língua para ele. Que eu fiquei bem, irmão implicando. Irmão é sempre irmão. Irmão implicando com o irmão. E o Samuel, que pai do Jojo, e meu hoje amigo Samuel. Tem um outro filho hoje, que é o Joaquim, que é o João Pedro. Samuel está morando em Brasília, bispo? Mudou agora, mudou essa semana passada para Brasília, para ajudar a gente exatamente na comunicação. Televisão, rádios, dor de cabeça demais e equipe de menos. E agora ele está aqui com a gente, graças a Deus. E é pastor também. E está fazendo um programa de rádio, dando conferências. Graças a Deus, Samuel se engrenou novamente no ministério com força. Amém. Depois eu vou chamar ele para a gente bater um papo. Isso. É claro que o bispo curte toda essa família maravilhosa, uma família que ora muito pelo Brasil, que faz muito pelo Brasil e faz muito por Distrito Federal. Próximo diretor, Dona Albertina, né? Dona Albertina, faleceu, né? Partiu para a eternidade a maio agora, dia 17 Foi esse ano, de né, maio. bispo, que ela 17 faleceu? de maio, Covid, bispo? Não, ela tinha muita comorbidade, até venceu o Covid. O Covid para ela foi muito tranquilo. Estava com quantos anos, bispo? 88. 88. Eu lembro dela lá no culto. Sim, e muita saudade, muito querida minha mãezinha. Me ajudou muito. Nossa mãe foi nosso esteio. Meu pai... O pai do senhor morreu quando, bispo? Ele morreu com 74 anos e foi no ano de 2002. 2. Foi 4 anos antes do meu pai. É bom, pelo menos o senhor pode conviver com a sua mãe muito tempo, né? Muito. 88 e com meu pai anos. também. Eu curti muito meu pai. Ele morreu com 74. E converteu. Ele morreu com 84? 74. Viveu até bem. Não, né? Por todas as extravagâncias que viveu na vida. Né? É claro que o bispo curte a Dona Albertina, essa guerreira aí, que
muitas vezes levantou o bispo e colocou ele para andar. Próximo diretor, 61 Podcast. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Ronan, pelo prazer de estar aqui, de estarmos juntos e poder compartilhar um pouquinho com você e com o seu público aqui. Bispo, esse é o nosso troféu, o 61 Podcast. Opa, obrigado, olha. O senhor coloque lá ao lado dos seus muitos, essa frase é a capa do meu livro, que está para sair aí, Sabores da Vida. Isso. Espero que muito breve. Carinhosamente, muito obrigado. Vou deixar essa câmera para o senhor despedir e deixar um recado para a gente tem eleições aí pela frente, então o senhor, por gentileza. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência conosco aqui no 61 Podcast. Brasil, vamos lutar, nós vamos vencer. Com fé, esperança e um trabalho, a gente vence tudo. Então, não desistam. Você é amigo, amiga, estou aqui na frente de um rapaz que venceu. E olha, eu conheci o Ronan do seu início total. E hoje é um grande empresário. E a nossa história são histórias de superações. Você vai construir a sua história de superação. Não desista. E não pare. Levante a sua cabeça e lute. De preferência, com muita fé em Deus, segura na mão do Pai, vem para a casa do Pai, porque aqui você é mais forte. Deus te abençoe. Muito obrigado, Ronan. Amém. Muito obrigado, bispo. Este foi o 39º episódio do 61 Podcast, o podcast da capital. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, a melhor do Distrito Federal, Doces da Chefe e Organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado a todos, até o próximo episódio.